Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá meus amigos, olá meus irmãos, este é o seu programa Umbanda Sem Fronteiras, sempre às quintas-feiras às 10 da manhã, na Sensorial FM. Programa coletivo apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani, Pai Carlos Doxossi, Pai Davi do Molu e por mim, Pai Dermes de Xangô. Hoje um programa especial a cada bloco, algumas das psicofonias de seu Zé Pilintra das Almas, que tem a humildade de trabalhar com este médium. Psicofonias estas feitas no ano de 2020. Abraço, gratidão e axé. Feliz ano novo. Boa noite. Suicídios. A preocupação maior parece ser com o suicídio do que com o suicida, ainda o que se tem em mente mais do que os cuidados, a prevenção, ou mesmo as preces para aqueles que se foram, é a condenação, o julgamento, a crítica, o apontar de dedos. O que o seu Zé pode dizer a esse respeito sem se prender? As causas, sejam emocionais, espirituais, físicas ou combinadas, é que, em primeiro lugar, se busque a prevenção, os cuidados, não se negligencie a necessidade do outro. Em segundo lugar, cometido o suicídio, vibre-se, ore-se, tanto por aquele que foi quanto por aqueles que restaram, para que todos tenham paz, serenidade, cada qual cumpra a sua jornada evolutiva a partir de onde está, de onde conseguiu, da maneira que for. Não cabe a ninguém fazer os julgamentos, nem mesmo para tentar a prevenção, apontando o outro como um erro. Não. Aprenda-se com a lição, mas sem apontamentos. Suicídios por questão de honra são questões de vaidade, mas o seu Zé não vai fazer o oposto do que disse que é o julgamento. Estou fazendo uma análise das causas e consequências, mas não apontando o dedo. Cada vez ocorre menos. Cada vez mais o ser humano percebe que as convenções são banalidades diante da essência. Sendo assim, para não temer mais ser punido ou criticado, não há necessidade do suicídio. Na verdade, nunca houve, mas o seu Zé analisa dentro de um contexto. Orem pelos suicidas. Existem correntes, falanges de recuperação, de amparo, de bênçãos, verdadeiros hospitais que buscam a regeneração, a saúde espiritual, o cuidado, para que esses espíritos possam continuar, da maneira como for determinado, acordado com eles, em futuras encarnações, em outras formas de trabalho e evolução. A depressão não é falta de Deus, ausência do espiritual. Evidentemente, muitas vezes está atrelado a um espiritual que se acopla, que atrapalha, mas é uma questão de saúde, por vezes uma doença severa que precisa ser tratada sim no espiritual, mas também na medicina terrena. Se fosse a ausência da fé, as pessoas que têm a fé mais genuína não sofreriam de depressões ou estados depressivos. Entre mentes isso acontece. Então, assim como no caso do suicídio que o seu Zé disse, estejam atentos e cordatos à necessidade de alguém, familiar, irmão, amigo, pessoa próxima ou solitária.
que precise de um amparo, de uma palavra, de um encaminhamento, muitas vezes de saúde pública, para que possa se sentir pleno, humanizado, abençoado, porque assim o é ou assim o está, embora nem sempre assim o sinta. Portanto, não negligenciem as depressões. As causas são diversas e conforme a humanidade caminha, conforme novas tecnologias, formas de trabalho, contato, também há outras formas de depressão. Mas, seu Zé, a depressão não representa um vazio do eu? Exatamente. Porém, não é apontando o dedo para este eu que se vai auxiliá-lo a encontrar-se naquilo que tem de maior magnitude, que é a filiação divina, e o seu Zé não está falando aqui de religião. Portanto, sejam solidários, não críticos, contumazes, porque isso serve para destruir e não para somar. Umbral. O umbral é uma região que, como todas as outras vibracionais, o indivíduo se coloca ali e somente ele mesmo pode retirar-se. Mas, seu Zé, não existem equipes de apoio que recuperam, resgatam espíritos os mais empedernidos? Exatamente. Mas isso acontece quando existe uma brecha no coração daquele espírito que facilitará o resgate. É como se fosse um pequeno buraco onde se coloca a agulha com a linha. É preciso que este buraco esteja aberto, ainda que pequeno, para que se possa fazer a costura. Portanto, o umbral que não é eterno, o umbral que não é os infernos punitivos eternos, como muitos ainda acreditam e o seu Zé respeita. Ele pode ser evitado ou ao menos minimizado por meio da vibração que se tem enquanto encarnado e aquela que se terá por afinidade depois de desencarnado. Orem pelos falecidos por todos da espécie, seja falecimento natural, violências, as situações mais diversas como suicídios, homicídios, também as questões de aborto, como já foram aqui abordadas, a prece, a proteção, a caridade para com os desencarnados é muito importante. Sendo assim, a tendência é que o umbral cada vez mais se esvazie e cada qual possa ascender a novos degraus da sua evolução, como numa escola, ano a ano, série a série. Boa noite. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega aos 1001 Mais uma pra minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Este é o seu programa Umbanda Sem Fronteiras, sempre às quintas-feiras, às 10 da manhã, na Sensorial FM. Programa coletivo apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani, Pai Carlos Doxossi, Pai Davi do Molu e por mim, Pai Dermes de Xangô. Hoje um programa especial a cada bloco, algumas das psicofonias de seu Zé Pilintra das Almas, que tem a humildade de trabalhar com este médium. Psicofonias estas feitas no ano de 2020. Abraço, gratidão e axé. Feliz Ano Novo. Boa noite. A verdadeira caridade não é o que restolha daquilo que sobeja na mesa de outrem, mas o que é oferecido com amor e benevolência, portanto com sinceridade. Não se restringe ao pão físico, mas ao abraço, ao olhar, a prece, o interesse pelo outro e por suas reais necessidades. Não adianta ajudar alguém que está com fome oferecendo um copo de água ou um pão para quem está com sede. A necessidade faz brotar a caridade. Na verdade, a caridade deve estar um passo à frente, oferecer-se para que não haja a necessidade. Entre mentes, em havendo necessidade, é necessário que se perceba o que é o mais urgente e necessário para o outro,
e não aquilo que, ao ser oferecido, fará brilhar uma aura sobre a cabeça de quem oferece. Não, isso não é caridade, é um espetáculo, e seu Zé repete. A caridade não se restringe ao pão, a um oferecimento apenas em necessidades, dificuldades, pandemias, época de Natal. Não, é uma constante, um mundo em que vocês se organizem, com mais diligência, respeito e cuidado. Não necessitará de doações esporádicas, porque não faltará nada a alguém. E se faltar, por alguma razão climática ou outra, não será necessário que ninguém grite para que seu irmão ouça, porque o irmão já estará atento à necessidade daquele que precisa de algo. Então a caridade deve começar para consigo mesmo, como o Mestre Jesus ensina. Amar ao próximo como a si mesmo. É preciso amar-se, amar os próximos, conviver bem. Quando não é possível a convivência, seu Zé, e há necessidade de um afastamento, que esse afastamento seja com respeito, que esse afastamento seja com gratidão. Se não é mais possível a convivência nem fraterna, que ao menos não se nutra o ódio, porque ele prejudica primeiro a quem o sente, como seu Zé já tratou do perdão em outra ocasião aqui registrada. Caridade não é evento, caridade é a vivência diária, o aprendizado cotidiano. Traição. Quando se fala de traição, as pessoas pensam num primeiro plano em relações extraconjugais, extranamoros. Muitas vezes são relações que não existem mais, e seu Zé não comenta isso para estimular pulações de cerca, até porque quem o faz não precisa de estímulos, muito menos de Zé Pilintra. O que o seu Zé quer observar é que, assim como amar ao próximo a si mesmo, também não trair a confiança de alguém significa não trair em primeiro lugar a própria confiança. É assim a do outro. De que forma, seu Zé? Se algo não me apetece, se algo não está de acordo, se algo não me faz bem ou feliz, que eu seja sincero para a outra parte. E seu Zé não fala apenas de afetividades, para que o outro não nutra uma esperança, uma necessidade, uma recompensa, uma espera daquilo que eu não farei. Então a sinceridade é aquilo que cria a confiança. E essa confiança permanece se a sinceridade permanecer. É assim alguns vínculos, algumas opiniões, algumas convivências, se quebradas, podem até doer entre mentes, compensarão sempre porque farão parte da sinceridade. E quando há sinceridade, respeito, não há traição. Mais uma vez, seu Zé repete, não me refiro apenas a questões afetivas, e sim toda sorte de relações de confiança que se estabelecem nas mais diversas oportunidades e setores da vida humana. Orixá Xangô é orixá de firmeza de cabeça, da palavra segura, da decisão correta, não por vaidade, não por dureza, não por intempestividade, pelo contrário, por reflexão. Seu Zé não vai dizer que palavra de rei não volta atrás, porque quando necessário para o bem comum ela volta, uma vez que um rei também pode errar. Seu Zé está falando em relação ao humano, porque a essência do orixá é da condução da força de Zambi. Então a nobreza ensinada por Xangô é aquela da certeza. Para fazer algo eu tenho que ter certeza, e se eu errar, e aí está a justiça, que eu recomece. Para recomeçar eu preciso reconhecer. Em reconhecendo o erro, pode-se trilhar novos caminhos, com segurança, com amor e sem carregar pedras. O que é carregar pedras, seu Zé? Culpa, ressentimento e autocrítica? Não. As pedras de Xangô são de construções, são de pontes, de pavimentações, para que cada qual caminhe e atinja os seus objetivos. Xangô é a montanha íngreme. Sobe-se a ela com planejamento,
ritmo, fôlego e atentividade. São alguns dos ensinamentos de Xangô, bem como a festa, a alegria, a celebração da vida, a pulsação, os instintos que são direcionados para a felicidade de si e dos demais. Aprende-se em diversos terreiros a não pedir justiça a Xangô, porque ninguém tem a visão completa do que é a justiça divina, e neste pedido, muitas vezes até com a intenção de prejudicar a outrem, o que não acontecerá, poderá sim trazer malefícios para si, vibrações que serão consideradas pesadas, mas serão a resposta àquilo que se pediu como justiça. Peça-se a Xangô firmeza, peça-se a Xangô discernimento, proteção contra injustiças, sim, contra maléfias, sim, mas não pense o homem, encarnado ou desencarnado, que tem a noção completa do que é a justiça divina, porque esta a Zambi pertence e é revelada a cada qual, de acordo com suas funções, com as necessidades, os períodos e as circunstâncias das existências, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Boa noite. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Olá meus amigos, olá meus irmãos, este é o seu programa Umbanda Sem Fronteiras, sempre às quintas-feiras às 10 da manhã, na Sensorial FM. Programa coletivo apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani, Pai Carlos Doxossi, Pai Davi do Molu e por mim, Pai Dermes de Xangô. Hoje um programa especial a cada bloco, algumas das psicofonias de seu Zé Pilintra das Almas, que tem a humildade de trabalhar com este médium. Psicofonias estas feitas no ano de 2020. Abraço, gratidão e axé. Feliz Ano Novo. Boa noite. Aborto. Toda vida deve ser preservada ao extremo, valorizada, porque um dom é um presente, é uma oportunidade, não deve haver banalização. No caso específico do aborto, seu Zé faz uma correlação para facilitar a compreensão, assim como no caso de legítima defesa. Às vezes, entre uma vida e outra, faz-se uma escolha. O mesmo ocorre com o aborto. É uma situação extrema que não deve ser banalizada. E, quando ocorrer, seja por razões a princípio legítimas ou outras, quanto a isso seu Zé não vai polemizar. Não se deve demonizar, achincalhar a pessoa que o fez, sobretudo a mulher. Deve-se, por outro lado, prestar assistência durante a gestação, antes dessa gestação e depois, seja ela interrompida ou continuada. Portanto, em vez de jogar pedras como o Cristo ensinou a não fazer, estima-se o acolhimento, o aconselhamento e as decisões dentro daquilo que é possível. Seu Zé repete, não se trata de banalizar a prática, a situação que é emergencial, cabível nas circunstâncias mais pesadas, sendo que por isso, quando tomada ou não essa decisão, não se tem a tranquilidade absoluta. Se se faz, tem-se um peso, se não se faz, tem-se outro peso. Com relação ao acolhimento de crianças, quando se tem uma gravidez dificultosa, principalmente por abandono de homens, o que se deve fazer, seu Zé? A comunidade auxilie, em vez de jogar pedras àquela mulher que gestou
sozinha, a bem dizer, embora não se gere sozinha, e está com a criança crescendo em mil dificuldades. Ainda existe o moralismo de apontar o dedo para a mulher, numa situação que, em primeiro lugar, não é de crítica, ou seja, a gravidez, a gestação. Em segundo, porque a gestação não ocorre sozinha, há no mínimo 2 responsáveis. Portanto, esses 2 deveriam se encarregar, mas na maioria absoluta dos casos isso compete à mulher. Por que o seu Zé está comentando isso se o tema é o aborto? Porque há situações em que se faz o aborto e o seu Zé não está julgando, em que se a comunidade se organizar para auxiliar a mulher no psicológico, no material, no físico, no econômico, não haverá essa alternativa. Embora ela carregue em seu ventre e nisso esteja fisicamente sozinha, mesmo quando acompanhada por um companheiro, o que acontece é que a comunidade a abraça. E nesse abraço existem os cuidados, seu Zé repete, antes, durante e depois. Ainda no quesito paralelos, correlações, pode-se pensar também na chamada eutanásia. A vida não deve ser abreviada à primeira dor, à primeira topada de pedra. Entre mentes, cada vez mais se entende que há situações onde o tempo correlato da permanência do espírito no corpo se torna, se usar essa palavra, desnecessário. Não haverá um despertar, não haverá uma continuidade entre mentes, o corpo sofre. Mais uma vez o seu Zé repete, não se trata de banalizar em nome de acabar com o sofrimento, acabar com a vida de alguém. Não, são casos específicos e extremamente dolorosos em que o espírito poderá partir em paz, em tranquilidade e não se vai, ao fazer isso, cometer um homicídio, não será uma forma de suicídio também. Então o que o seu Zé quer lembrar aqui é que a vida vale em quantidade, mas sobretudo em qualidade. Assim também algumas pessoas por vezes optam por interromper, inclusive com acompanhamento psicológico e médico, um tratamento extremamente doloroso, uma vez que se encontra num caso terminal e não quer perder a lucidez, o paladar, o poder estar com aqueles que os amam. E assim o seu Zé pergunta, ela estaria ofendendo a lei divina ou procurando aproveitar da melhor forma os últimos momentos que tem, com lucidez e quando chegar a hora da falência física, partir em paz? Em resumo, quando se discutem esses temas, eles devem ser conversados entre vocês, entre os técnicos, entre a espiritualidade sim, caso a caso, mas sem histeria, sem apontamentos de dedos e julgamentos. A ideia deve ser sempre a de acolher, amparar e ajudar. Se não pode ajudar, não atrapalhe. Pornografias. Não há nada mais lindo que o corpo humano, inclusive em sua nudez, e durante muito tempo na história, para rebater as repressões, os pecados assim criados para assustar as pessoas e tirar-lhes a alegria, o prazer e dominá-las, a nudez serviu como uma forma de protesto, de afirmação da vida, da beleza e da divindade. Assim o é até hoje e assim sempre será. Portanto, não há problema algum com a nudez, inclusive na arte. Por outro lado, existem técnicas cinematográficas, assim como de prostituições, em que o ser humano é reduzido a um objeto e assim consumido conforme o preço e o valor. Isso é diferente do prazer e da alegria do encontro, que tem várias formas e várias manifestações, todas elas legítimas desde que consentidas pelas partes envolvidas. Então o que o seu Zé quer dizer é que quando se pensa nos cinematógrafos de
pornografias. Seu Zé repete, não há problema algum com a nudez, que é uma beleza, é um dom divino, é uma criação. E os olhos se exaltam e o coração também. Se existe algum problema nisso, é a comercialização, a redução do ser humano a um objeto, assim como nas prostituições. Esse comentário do seu Zé não é moralismo, muito mesmo excludência. Ninguém deve expulsar jamais alguém da comunidade por ser de pornografias ou prostituições, ao contrário. Quantos de nossos terreiros acolhem filhos e filhas chamados popularmente hoje de profissionais do sexo, porque as pessoas merecem o respeito e o abraço e não o julgamento. Seu Zé, se uma prostituta pede ao senhor para aumentar os seus clientes, o senhor ajuda? Não. E já foi pedido mais de uma vez, inclusive nos trabalhos com este cavalo em terreiro aberto. O seu Zé sempre orienta que proteção, amparo, avisos para que se proteja esta filha, sempre daremos, porque sempre daremos a todos. Para mudar este caminho e encontrar outras soluções, daremos apoios. Porém, para aumentar o número de clientes, se o seu Zé fizesse isso e tivesse poder e autorização, estaria conivente com a situação que esta filha vive. Muito durante encarnado vivenciei os caminhos da prostituição e sempre procurei auxiliar. Evidentemente, também me beneficiei de companheiras com as quais convivi, alguns casos já relatados por mim por meio do cavalo. Aprendi muito e hoje procuro fazer o auxílio e não a perpetuação deste caminho, para que cada mulher, cada homem possa desenvolver-se cada vez mais. Divórcios. O divórcio nada mais é do que uma ruptura de um combinado. Combina-se estar juntos, descombina-se por alguma circunstância, mas seu Zé e o quesito espiritual. A bênção espiritual por meio de um sacramento, de uma palavra, de um voto que seja, são dados para que aquele casal, aquele conjunto, às vezes até poligâmicos, permaneçam juntos por meio de sentimentos, projetos e desejos. Se em algum momento isso não é mais possível, a bênção não é retirada, ou não se ofende a divindade por meio da separação. O combinado é simplesmente descombinado para que cada qual se reencontre e viva em paz consigo mesmo e com os demais. Existe um desligamento energético no divórcio? Deveria existir, se não existe pelas partes. Por que o seu Zé diz isso? Porque às vezes se faz o divórcio nos fóruns, mas não se faz o divórcio energético e, ainda que fisicamente distantes, um continua a cutucar o outro, a nutrir esperanças que não se concretizarão. O ideal numa situação de divórcio é que haja a gratidão. Evidentemente, há situações de agressividades em que é muito exigir do outro que consiga encarar aquele que o agrediu, às vezes até fisicamente ou quase à beira da morte. Então, como o seu Zé, a pedido da espiritualidade, sempre diz, procure se perdoar cada qual no seu tempo, passo a passo, degrau a degrau. Porém, dizer que o divórcio é ilegítimo e atribuir isso a Zambi seria como se Zambi negasse a importância do amor àqueles que não encontraram a possibilidade dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo teto. Se se pode terminar um namoro e às vezes não se termina por convenções sociais, apenas porque não se pode terminar um casamento. Quando se diz estar juntos até a morte, muitas vezes é até a morte do relacionamento, e que esta ocorra com o mesmo respeito com que se começou, na medida do possível. É isso que o seu Zé tem a dizer. Mas e os povos, seu Zé, inclusive bíblicos, que se colocaram contra o divórcio por uma questão de legislação, de organização, para que também não se banalizassem
mas foi mais por questões sociais e econômicas que isso precisa ser considerado com menos valor do que o sentimento, até mesmo porque quando há sentimento as separações se dão de formas respeitosas, inclusive em termos financeiros, para quem pode ter um pão, um teto, uma comida para dividir. Nessas circunstâncias, portanto, a base seja o amor, a sustentação seja o respeito e todo o demais seja combinado, na certeza de que Zambi quer que todos amemos, sejamos felizes e plenos, encarnados ou desencarnados. Seu Zé hoje tanto está na parte legal quanto na parte psicológica dos atendimentos. Advogado dos pobres, como sou chamado, é para isso que aqui estou, para orientar, aconselhar, mas jamais para ferir o livre-arbítrio deste ou daquele, muito menos do cavalo. Se fizesse isso, não estaria agindo nos termos da lei de Umbanda, com qualquer filho, qualquer que lê ou ouve, ou muito menos o cavalo. Boa noite. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.